Boa tarde! Mais um ABC das Mães aqui para vocês, direto da TV Mais. Lembrando, hein? ABC das Mães agora, de segunda a sexta-feira, às 14 horas aqui, e o horário alternativo às 3 da manhã. Sabe por que às 3 da manhã? Aquela mãe que está amamentando, está no puerpério, aquela fase que fica acordada mais à noite, está se cuidando. E hoje nós vamos falar disso com a nossa ginecologista e obstetra Bruna Achar. Já já ela vai estar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Vou pedir para você que está assistindo a nossa transmissão pelo Facebook, aproveitar, curtir, compartilhar aí para que a gente leve mais informação para mais pessoas e convidar também todos vocês para curtir todas as nossas redes sociais. Tem o grupo no Facebook ABC das Mães, tem a fanpage, tem o Instagram e tem também o nosso canal do YouTube, porque todo o conteúdo que vocês veem aqui, depois vai lá para o YouTube com um que a mais, um pouquinho a mais do que você não viu aqui, vocês encontram lá no YouTube. Quer mandar a sua crítica, sugestão, conversar um pouquinho com a gente, ser parceiro? Só mandar um e-mail para o contato@abcdasmães.com.br. Agora, antes de começar o nosso programa, eu quero dar aquela dica para você. Já imaginou eliminar 100%? Antes eu falava em 99,9%. Agora eu falo em 100% dos fungos, ácaros e bactérias. Eu estou falando do nosso parceiro, Dr. Ácaro. Olha que legal. Ele faz a higienização da sua casa, da sua empresa, para trazer saúde aí para toda a sua família. A melhor tecnologia em higienização para o seu lar, sua empresa. Livre-se então agora dos fungos, ácaros, bactérias e as doenças que eles trazem, né? Esses danadinhos. Ali é o Fábio, o Dr. Ácaro, quem trouxe toda essa revolução aí para as nossas casas. E o melhor, com parceria, com desconto, para quem segue aqui o ABC das Mães. Então, gente, aproveita, né? Agora nós vamos começar o nosso programa. Nós estamos com a ginecologista e obstetra aqui. Vocês sempre veem a doutora Aline Vieira, que é a nossa gineco aqui do ABC das Mães. E hoje está uma colega aqui, a Bruna Achar. Obrigada por ter vindo, doutora Bruna, mais uma vez aqui no nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre um período que é tão delicado aí para nós mulheres, né? Que é o puerpério. O que é o puerpério? É logo que você tem o seu bebê, né? Acabou de ter o bebê, sim, você entra aí nessa fase. E eu acho que uma das primeiras dúvidas que as mães têm quando entram nessa fase, tive o bebê, quanto tempo o leite demora para descer, né? Sim. O leite dele demora para descer aproximadamente entre 48 e 72 horas. Tá. É o tempo que a prolactina, que é um hormônio, que ele começa a ser produzido logo após o parto, ele começa a ser produzido. Então, ele demora mais ou menos esse período para começar a produzir vira leite. o leite branquinho mesmo, Isso. porque antes tem vem aquela aguinha que é o colostro, né, que é o que o bebê precisa, tem todas as vitaminas lá, não é, doutora? Exatamente, nada além disso que ele precisa. Então você oferece aí o seio para o seu bebê, não tô vendo leitinho branquinho saindo, só uma água, é isso mesmo, né? Depois de 48 horas, 72 horas, é que aí desce, vem o leite mesmo, e aí vem para valer, né? Exatamente. E aí, este momento da descida do leite é um momento que a mulher, a maioria entra em pânico, porque fica muito grande, túrgido, inchado, é doloroso. E a única dica que a gente dá é, quanto mais você oferece o peito para o bebê, mais alívio traz. Então, não precisa de compressa quente, geralmente é a sucção que ajuda a aliviar aquela dor inicial, né? E depois passa, viu, gente? Passa. Não é mentira, não, quando a gente fala que depois vai passar, né? Como mãe, aí eu vou dizer para vocês que depois passa. Fiquem tranquilas aí. Agora, eu queria, além da questão física, da descida do leite, é muito psicológico da mãe, né? A gente sai da maternidade... Sim. Eu sentia muita falta da minha barriga, assim, e aquilo me dava uma tristeza, eu me pegava triste. Apesar de eu estar tão feliz com o nascimento dos meus filhos, enfim, os dois foi assim, me dava uma coisa, eu falava, gente, acabou minha gravidez, né? Agora eu tô com um bebê, muito legal, aí eu me empolgava de novo. Mas vem aquele sentimento. E é normal, né? Ou a gente deve procurar ajuda se passar de determinado ponto. Como funciona? É normal. A gente chama de blues pós-parto, né? Tá. Que é uma tristeza, uma angústia. Então, assim, tudo é novo, né? Então, você tem um bebê que vai precisar muito da sua ajuda, você tá no pós-parto, então você tá ou com dor por conta da cesárea, ou então parto normal, tá um pouco mais cansada.
e tudo isso é muito novo, então gera uma ansiedade na mulher. Quando não é normal, quando você começa a ficar muito nervosa, muito chorosa, sem vontade de fazer as atividades, de conseguir dar conta do recém-nascido e das tarefas que você tem que fazer, geralmente você deve procurar uma ajuda, né, principalmente do obstetra ou um psiquiatra, para... Os dois em conjunto aí Sim, podem te sempre. auxiliar. Então, senti, assim como eu senti, assim como tantas mães que a gente vê no ABC das Mães escrevendo ali, sentiu que uma tristeza, um vazio, normal. Agora, se isso interfere, né, na sua rotina, no cuidado com o bebê, aí você tem que procurar ajuda, é normal também, né? É comum. Sim, sim, Procure muito comum. ajuda e é facilmente resolvido, né? Enfim, entra com terapia, remédio, se for o caso. Às vezes só uma orientação, uma conversa Já resolve, né? é de grande ajuda. Muitas mulheres elas têm esse problema, né? Elas falam, parece que eu não vou dar conta. Às vezes só uma orientação, como a pessoa pode organizar a vida dela, a pessoa já E são os melhora hormônios bastante. também, né? Muitos. A gente fica. Eu lembro que na minha primeira filha, quando eu cheguei em casa, porque no hospital é uma maravilha, né, gente? Você tá no hotel. Aí chorou, a enfermeira leva, tem comidinha pronta, tudo certo. Agora, quando eu cheguei em casa a primeira noite, e eles mamam vai de hora em hora, né? Porque você dá o peito, coloca pra rotar, e você fica ligada lá pra ver se, né, não acontece nada, ainda mais mãe de primeira viagem. E aí eu imaginava, vinha aquele pensamento na minha mente. Ai, o que eu fui arrumar pra minha cabeça? Normal, porque quem não pensa isso? Não é que a gente não ame, o amor é maravilhoso, é lindo. Se Deus quiser, eu ainda tenho mais um, eu quero muito passar por isso mais uma vez, mas é normal esse tipo de sentimento por conta dos hormônios, porque é uma mudança, né? É um novo ser que você traz aí na sua rotina, mas existe ajuda médica e psicológica para isso. Então, se o problema já está atrapalhando na sua rotina, aí sim você tem que procurar ajuda. Agora, um outro ponto que eu queria tocar, doutora Bruna, que eu vejo muitas mães, gente, muitas, lá no grupo, escrevendo: ai, quanto tempo depois da cesárea vocês tiveram relação sexual? Ou quanto tempo depois do parto normal você teve relação sexual? Aí uma escreve: ai, eu me sentia bem com 20 dias. Eu falei: gente, Mulher Maravilha essa. Como, né? E eu queria saber se tem que seguir mesmo a quarentena certinha e se não seguir, quais são os problemas que isso pode trazer, né? Porque eu acho que pode trazer algum problema. Se é para ter repouso, tem que ter repouso. Isso é muito importante a gente falar, porque a gente acha que é só a questão da adaptação, e não é assim. O que acontece, tanto o parto normal quanto a cesárea, é que o útero, ele estava gravídico, né, estava grande, aumentado, e existe um tempo adequado, mais ou menos 6 semanas, 40 dias, para ele voltar ao normal e para as estruturas pélvicas voltarem ao normal. Qual é o problema de ter uma relação sexual antes desse período de 40 dias? São as infecções, tanto no útero, ou então, se a mulher teve um parto normal, precisou fazer aquele cortinho que é a episiotomia, pode ter uma infecção ali, uma infecção dos pontos, ou até na cesárea, e além de ser doloroso nessa fase, por conta da prolactina, que é o hormônio do puerpério, que a gente pode falar, você tem uma diminuição da lubrificação vaginal. Então, além de doloroso, pode acarretar infecções que a gente vai precisar tratar. Então, é importante respeitar este período de 40 dias sem relação, para você se recuperar. Porque o seu útero ali está voltando, então, para o lugar, e para você não quer, depois de uma cirurgia, mesmo que tenha sido parto normal, né? Ele ainda estava inchado, né? Estava maior. Está aberto. Né? Aberto, e aí ele está voltando ainda para o lugar. Então, espera esse tempinho, tem muito tempo ainda, né? E depois você volta aí para ter sua relação. Nesse começo, a saúde é o principal. Agora, na contramão, né? Passou a quarentena, só que a mulher se vê sem a mínima vontade de ter relação sexual, né? Tanto física quanto psicologicamente. Isso é normal? Como fazer para ajudar? Porque é comum, né? Sim, é comum. Existe uma
a prolactina e os hormônios, né? Os hormônios sexuais, eles são produzidos pela placenta na gravidez, estrogênio, progesterona, que são hormônios que a gente tem durante o nosso período menstrual. Só que eles são produzidos em grande quantidade pela placenta. Quando a gente tem o parto, a gente não vai ter mais esses hormônios em grande quantidade. A gente vai ter mais a ação da prolactina e da ocitocina, que são os hormônios que ajudam na ejeção do leite, só que eles diminuem também a lubrificação vaginal, porque você não vai ter tanto estrogênio no seu corpo. E você também tem a questão do cansaço físico, exaustão, né? Você vai estar dando conta de um recém-nascido que não tem você não vai ter muito manejo, mesmo sendo o segundo filho, o terceiro filho, é um indivíduo que vai ter uma vontade, então você vai ter que amamentar de hora em hora, de 2 em 2 horas, então junta tudo, junta o fator psicológico e o biológico. O que dá pra gente fazer para ajudar tem alguns lubrificantes vaginais, algumas medicações que a gente consegue colocar ali para a mulher ter um conforto maior, tanto na hora de ter relação e depois, né? Porque é um pouco mais incômodo, né? No final, ela tem bastante dor às vezes. Então é normal, mas existem aí alguns tratamentos, seja local, seja hormonal, mas aí você tem que falar com o seu médico ginecologista. Sim, aí. E avaliar também, né? O grau, a quantidade, às vezes você tem que passar alguma pomada com hormônio, alguma coisa assim, para melhorar, para dar um conforto para a mulher naquela hora. E conforme o tempo vai passando, isso vai aliviando. Conforme o puerpério vai se afastando, a criança... Os hormônios vão voltando ao normal, vão né? voltando ao normal, isso mesmo. Dê tempo ao tempo para o seu corpo. Aí, eu sei que algumas vão falar e vão escrever, mas não voltou ao normal. Aí procura a ajuda aí do seu médico ginecologista, porque é possível voltar ao normal sim. Volta, né? Fiquem tranquilas, porque fica tudo certo. Ó, agora... Daqui a pouquinho eu vou perguntar para a doutora Bruna sobre quanto tempo, então, o nosso corpo se recupera de um parto normal, de uma cesárea. Você quer saber? Então não sai daí, porque daqui 2 minutinhos no máximo a gente volta com mais ginecologista aqui no ABC das Mães. Eu já volto. No buffet infantil, a Alegre Bambini e a Cláudia e a Tati vão se virar nos 15. Então, corre pro Alegro Bambini, que é o buffet com o melhor custo-benefício aqui da região. Vocês encontram inúmeros brinquedos, diversão para toda a família, além da gastronomia, que é impecável, né, Tati? Isso, se você quer uma festa inesquecível, vem pro Alegro Bambini. Voltamos e hoje é dia de ginecologista no ABC das Mães. Então compartilhem aí os nossos vídeos para que mais pessoas consigam aí ter informações, porque o nosso conteúdo tá bem legal, viu? Tá? Super qualidade. Agora, eu estou aqui com a doutora Bruna Achar e nós estamos falando sobre puerpério, que é aquela fase logo depois do nascimento do bebê. Então nós já falamos sobre libido, que é normal, o que não é.
enfim, sobre as questões emocionais. E agora eu queria perguntar para a doutora Bruna, quanto tempo depois, eu não sei se indifere, né, de um parto normal, cesárea, o corpo volta ao normal mesmo, certinho, o útero certinho no lugar, tudo, os hormônios já equivalentes, quanto tempo? Sim, primeiro de tudo, o útero, ele cresce mais ou menos, ele fica com um peso de 1 quilo, mais ou menos, durante a Nossa. gravidez. Isso. Com a amamentação, com a ajuda da ocitocina, ele vai regredindo e vai diminuindo. Em 6 semanas, aproximadamente, ele volta para o lugar dele, ele volta a ter mais ou menos 60 gramas. Então, ele vai ficar do tamanho de uma perinha mesmo. Já o corpo no pós-parto, existem algumas coisas que demoram um pouco mais. Por exemplo, a pele. Muitas mulheres, elas reclamam que a pele ficou flácida, ficou meio murcha, né? É como se fosse um elástico. Então, se você estica muito, pensa, né? Ficou 9 meses esticado, quando volta, ele não volta à elasticidade normal. Aproximadamente 6 meses para a pele voltar ao normal. Tá. E o seu corpo no pós-parto, você ganha 9 quilos mais ou menos, de 9 a 15. Se a pessoa for organizada, né? Exato. Se for mais ou menos isso, até 6 meses, 4 a 6 meses pós-parto para ela voltar ao normal. Se for um pouquinho mais, 9 meses. Tudo com paciência. Você não pode ter uma dieta restritiva por conta da amamentação e por conta da perda sanguínea que você teve no pós-parto, tudo. Você não pode colocar a carroça na frente dos bois, né? Querer emagrecer muito rápido ou querer Fazer dietas, fazer malucas dieta, aí. exercício físico exaustivo, não é adequado. Então, você tem que fazer tudo com parcimônia para ficar bem e para dar conta, né? Tanto do bebê quanto da sua saúde. Então, aí, ó, mais ou menos são os 9 meses no total. Exato. Para tudo voltar, inclusive pele. Aí agora, e a barriga, né? O abdômen, que ele, né, cresce tanto, né? Ele também, em 9 meses, volta geralmente? Aproximadamente 6 meses. O útero, ele cresce e ele afasta um pouco os músculos abdominais, os reto-abdominais que a gente tem aqui. Tá. Então, provoca um afastamento. Isso, para ele voltar com exercício físico, ele volta. Alguns casos são cirúrgicos, mas a maioria volta com exercício físico. Então, mais ou menos 6 meses. Você tem que fortalecer a musculatura do abdômen de novo, né? Então, isso demora um pouquinho, mas também 6 a 9 meses. Então não existe isso de sair da maternidade linda. Como que algumas famosas conseguem? E elas usam uns truques, né? Ah. Igual a gente tem que usar, mas a maioria não vai sair linda. É truque. Né? É truque. Porque, gente, então não olhem revistas, Exato. esses portais aí, ela saiu da maternidade a cinturinha desse. Não, é truque, tá? Porque você vai sair com a barriguinha, né? Como se estivesse pouco mais grávida ainda, flácida, né? Parece que você saiu dos 9 meses para os 6, né? Mais ou menos isso. Basicamente. Né? E dê tempo ao tempo, com calma. Ó, tudo volta, viu? Eu fiquei com medo no segundo. Eu falei, gente, não vai voltar nunca mais. Porque eu engordei 22 quilos, muito, não façam isso. E eu falei, agora lascou. Porque, né, segundo e 22, a primeira eu engordei só 9. Mas voltou, né? Volta. Com o tempo, não foi do dia para noite. Demorou um pouco mais de um ano, mas foi voltando. A amamentação também ajuda Sim. nisso. A amamentação, se você estiver produzindo mais ou menos 750 ml de leite por dia, equivale a 1 hora de exercício físico aeróbico. Então, você vai emagrecendo naturalmente e vai voltando ao normal devagarinho, mas vai. Então, é só questão de paciência mesmo. Não adianta, então, como a doutora falou, não coloque a carroça na frente dos bois. Calma, que no final tudo vai dar certo. Agora, falando ainda em puerpério, tudo que a gente passa, né, como é muito amor mesmo, porque depois tem a queda de cabelo, e é comum na amamentação, no pós-parto, cair muito o cabelo, Sim. né? Então, eu queria saber de você até quando é comum cair cabelo e, assim, quando que eu devo... Opa, já tá caindo demais, melhor eu ir no dermatologista, no meu obstetra, para ver o que eu posso fazer, porque alguma coisa pode estar errada. É uma coisa que assusta. No meu primeiro filho, eu também fiquei assustadíssima, porque cair tufos de Sim. cabelo. É assim, aproximadamente, durante a gravidez, a gente produz hormônios diferentes do pós-parto. Então, você tem a produção de estrogênio.
E o ciclo do cabelo, ele tem 3 fases. Então, ele tem a fase que dura anos, que é o do crescimento do cabelo. Tem uma fase que é como se fosse uma parada, ele tá lá quieto, não faz nada. E a fase telógena, que a gente chama, que é a queda. 10% aproximadamente, se a gente estiver num ciclo normal, hormonal normal, 10% da quantidade de cabelos é normal cair. Depois do parto, você tem tanto a queda dos hormônios bruscamente, você tem uma queda brusca do nível hormonal de estrogênio, que ajuda, durante a gravidez a gente fala, nossa, meu cabelo tá maravilhoso, Lindo, não sim. cai, tá brilhante. Realmente, quando você tem essa queda do estrogênio, você tem um aumento da queda, porque aí os folículos pilosos capilares, eles vão estar naquela fase telógena. Então, você tem o pico, mais ou menos, é 3 a 4 meses pós-parto, que você vai ter muita queda de cabelo. Depois disso, tende a normalizar com 6 meses de vida do bebê. Então, aí, a partir de 6 meses, vai melhorando, vai caindo cada vez menos e vai voltando ao normal. Porque aí seu ciclo hormonal vai entrando normal. Vai entrando no normal. Se continuar caindo, o que é importante a gente avaliar? A gente tem que avaliar algumas questões, por exemplo, distúrbios da tireoide, anemia e alguns outros problemas hormonais a gente tem que avaliar. Depois de 6 meses, continuar caindo muito ou começar a ter muita falha, a gente vai ter que intervir de alguma forma, vai ter que investigar. Se for uma queda normal, se tiver muita falha, a mulher estiver muito incomodada, a gente tem como melhorar isso. Existem suplementos vitamínicos, existem alguns tratamentos até dermatológicos que ajudam em muito na volta do cabelo, né? No crescimento capilar. Então, Tem jeito, tudo tem seu tempo. Então, até os 6 meses de vida, tudo tende a normalizar, Melhorar. 6 meses de vida do bebê. Se não voltou, aí você procura o seu médico, ginecologista, dermatologista, que aí ele vai poder te orientar um pouquinho melhor. Mas não arranque seus cabelos, que até 6 meses volta, fica tudo certo, né? E é normal, então, até 10%. É bastante coisa, né? Não, Se a gente for 10% no normal. No puerpério é muito além. Nossa, então por isso que cai aquele tufo assim de cabelo, né? Sim. Eu lembro sim. que eu passava a mão assim, saía assim uma mecha assim, ó. Exato. Eu falava, nossa. Mas depois parou, ainda bem. Melhor. Agora, por falar em parar, quando a gente amamenta, é comum mesmo não menstruar? Quando a amamentação é feita em livre demanda, né? Até quanto tempo, se a pessoa amamenta em livre demanda, exclusivo, é normal o corpo ficar sem menstruar? Tem mulheres que elas param de menstruar se ela tiver em livre demanda, até 6 meses é livre demanda mesmo, não menstrua. Existem algumas, mesmo em livre demanda, amamentação exclusiva, elas voltam a menstruar irregularmente, mas elas voltam. E algumas têm um sangramento que a gente chama de escape, que é bem pouca coisa, um sangramento tipo borra de café, que só mancha a calcinha. Algumas também falam que tem isso, até irregular mesmo, sabe? Então fica um mês sem menstruar, aí no outro mês menstrua, mas é pouquinho. Mas isso tudo é por conta dos hormônios, né? Você produz prolactina e ocitocina e você não ovula. Tá. O problema da gente achar que a gente não ovula e não vai engravidar é porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai Ovular. Você pode não ter menstruado, mas ter começado a ovular ontem. Exatamente. Aí teve relação, vem o segundinho, terceirinho, quarto. Exatamente. Por isso Aí. que é importante o método anticoncepcional concomitante com a amamentação, né? Existem alguns hormônios que você pode usar, ou um dispositivo intrauterino, com ou sem hormônio, que você não precisa se preocupar com isso. Mas é importante saber isso. A gente fala, não vou menstruar, não vou engravidar. Não é uma verdade absoluta. Você nunca vai saber quando você vai ovular de fato. Então, você tem que ter esse cuidado. Mas a maioria das pacientes fica até 6, 7 memeses sem menstruação. Eu lembro, eu fiquei uns 9, 10, demorou. É ótimo. É muito bom. Agora, eu queria uma dúvida, uma queixa comum entre as mães, né? Desde que o bebê nasceu, ela se sente muito cansada,
sem disposição, é normal. Até quando, no primeiro ano de vida do bebê é normal? Até quando? Quando que essa disposição, sabe aquele pique, igual era antes, tem que voltar? Geralmente é quando você estabelece uma rotina, o bebê estabelece a rotina da casa, né? Então, assim, muitas mulheres reclamam disso, mas é uma coisa muito comum, porque você tem um bebê acordando de hora em hora à noite. Sim. Só você dá conta disso, porque suprir a demanda do bebê, só você vai conseguir fazer isso. A maioria das mães não consegue delegar para o pai ou para a rede de apoio para ajudar com as questões do bebê. Então, geralmente, se a mulher for centralizar tudo nela e ela quiser dar conta da casa, tudo, ela vai se sentir extremamente cansada mesmo, porque não é uma tarefa fácil. Então, você tem privação de sono, você tem queda hormonal, então tudo isso cansa bastante, principalmente nos primeiros meses, que o bebê ele mama basicamente de 1 em 1, 2 em 2 horas. Então é complicado. Mas depois do 6º, 7º mês, melhora, né? Melhora bastante. Agora, e para ajudar nessa melhora, né? O que é importante a mulher ter à sua volta? Você falou em rede de apoio, né? E em que a gente deve aí se segurar para conseguir passar por essa fase? Isso é uma coisa muito importante e a gente está começando a falar por agora, né? Agora que as pessoas estão começando a entender o que é uma rede de apoio. Tem muitas mães que elas não têm ajuda dentro de casa, muitas mulheres não têm ajuda dentro de casa, são elas que vão fazer o trabalho do lar, então lavar roupa, fazer comida, passar roupa, fazer faxina. Então, tudo isso é importante até conversar antes de chegar o neném. Rede de apoio não é só aquela visita que vem na sua casa para conhecer o bebê e para te dar parabéns. Rede de apoio é quem vai te ajudar no dia a dia. Então, você estabelecer vínculos com certas pessoas, então, ou a amiga, ou a mãe, ou a sogra, quem for te ajudar, de fato, você delegar. Então, você pode vir aqui tal dia da semana para me ajudar a fazer a faxina de casa? O marido sabe cozinhar, então o marido vai ficar com a parte da cozinha. Com a parte da cozinha. Ah, então a minha amiga pode vir no final do dia, então ela me ajuda, sei lá, limpar, lavar roupa. Então, tudo isso para você fazer o seu trabalho de mãe, que é cuidar da criança, né? Então, é um indivíduo que vai precisar de você 100% do seu tempo, para você não se sentir tão cansada e abraçada de fato. Você precisa de pessoas que consigam te ajudar. Não só aquele ver o bebê, que é a coisa mais legal de se ver, né, no dia. Mas ajudar nas tarefas, que nem sempre você tem essa ajuda, né? Então é importante pedir ajuda. Na minha primeira filha, eu não pedi, eu queria fazer tudo sozinha, não queria que ninguém chegasse perto dela, porque era uma proteção. E é normal isso, a gente fica uma leoa, né? Aí no segundo eu já estava mais relaxada, eu pedi ajuda, tive muita ajuda e foi muito mais fácil, muito mais tranquilo. E eu queria, lembrar o que para elas? O ABC das Mães é uma rede também. Sim. De ajuda. Lá eu vejo muitas mães, né? Ai, eu não estou conseguindo amamentar, e existem algumas consultoras de amamentação lá que já prontamente respondem. Sim. E passam contato. Ou, às vezes o que acontece, às vezes, aconteceu algum acidente, o bebê caiu e a gente entra em desespero. Aí teve uma que uma vez foi no grupo. Gente, eu tô me sentindo... Aí ela foi acolhida, abraçada. Exatamente. Então, é a rede de apoio que vai te ajudar ali no dia a dia, lavar uma louça, fazer, né, passar a roupa do bebê. E a rede de apoio psicológica, né? Suas Sim. amigas, alguém que você pode conversar, contar, falar, poxa, ele tá fazendo um barulhinho assim, será que é normal? Liga pro pediatra, não liga? Então, isso é muito bom. Sempre contar com essa rede, né? Sim. Porque aí você vai passar pelo puerpério aí de uma forma bem mais tranquila. Lembrando que é um período que a mãe se cobra muito. Sim. Então, se sentir acolhida é super importante, porque aí você consegue compartilhar as coisas com as pessoas e ver que não é só você que vai passar por isso. Tudo fica mais fácil, Tudo fica melhor, mais fácil, mais leve.
Amei. Obrigada, viu, doutora Bruna, Imagina, por ter eu que vindo. agradeço. Esperamos você mais vezes. Sim. E espero que a gente tenha aí tirado as dúvidas de vocês de casa também, sobre o puerpério, essa fase tão linda, tão complicada também ao mesmo tempo. Vou finalizar o programa, deixa eu mostrar o look de hoje. Olha lá, esse look aqui, ó, é da Atelier, que tá com uma nova loja linda lá em São Bernardo. Tem em Santo André, tem em São Caetano também, a saia maravilhosa, um corte diferentão, ó. A blusa também amei. Eu tô com o cabelo da galera do MQD, maquiagem da Tânia Martins, um beijo pra você, viu, Tânia? E os acessórios que eu estou aqui, ó, é da Cynthia Rios também, que sempre me ajuda. Então, fico por aqui, agradecer o meu cenário lindo também. Quero sempre agradecer a especialista, dizer que quem segue a ABC das Mães tem descontos exclusivos, tanto na especialista, quanto na Arlete Decora, na Diniz Presentes, Lustres Irie, vocês têm descontos em tudo. Eu fico por aqui, espero vocês no próximo programa, às 14 horas, tá bom? Beijo e até a próxima.